nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo céu. Muito bem, Joel capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Depois, se eu mudar de livro, deixa aberto aí para a gente não se perder na hora de voltar para Joel. Ou pelo menos lembra o número da página aí e tal, enfim. Vamos lá então. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca, porque subiu contra a minha terra, uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus ramos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemeis, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme o animal, as manadas de gado estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Que o Senhor, então, abençoe a leitura dessa palavra e não permita que eu atrapalhe a mensagem que vem do Senhor. Irmãos, lendo esse texto, qual é o cenário que a gente está vendo aqui? Tudo destruído. Exatamente isso. Não sobrou nada, não tem o que comer, não tem o que beber, o fogo consumiu os campos, tudo isso aqui aconteceu. Qual é o tema da mensagem de hoje? A pregação de Joel. Irmãos, a mensagem, na verdade, é um estudo que a gente vai fazer hoje sobre o livro de Joel. Tá? São esses 3 capítulos, a gente vai entender o livro de Joel. É um livro muito importante e que de vez em quando, num momento difícil, a gente tem que voltar e reler esse livro, porque ele nos ajuda a entender coisas da nossa vida bem prática, tá? Bem prática. Então é um livro que a gente tem que ler toda a Bíblia em constância, mas Eclesiastes, Provérbios, os Evangelhos, Atos, Romanos e Joel, a Bíblia toda, a gente tem que estar sempre lendo. Mas enfim, como é um livro que eu tenho meditado, acaba sendo um dos meus livros preferidos. Amanhã, quando eu estiver meditando sobre outro, vai ser outro. Mas no momento, Joel é o livro. Beleza. Alguns detalhes sobre esse livro, tá? Para a gente estudar. Não fica claro quando ele foi escrito. Os outros profetas, maiores ou menores, sempre tem uma alusão ao tempo. No tempo do rei fulano, no tempo do ciclano e tal. Nesse caso não fica claro.
Mas dá a entender que foi mais ou menos no período ali entre Esdras e Neemias, porque ele fala do templo, fala de Jerusalém e não fala do rei. Então já tinha templo, já tinha Jerusalém, já tinha os muros, não tinha rei. Suponho eu que seja no tempo dos reis, mas poderia ser em outro tempo também. Agora, o que fica claro, quando a gente lê esse capítulo aqui, uma coisa que fica claro para mim é que Joel, o profeta Joel, era um cara que lia a Bíblia. Eu vou mostrar por quê. Esse capítulo mostra um cara que estava lendo a Bíblia. Então ele não era um profeta como os outros, né? Como assim diz o Senhor, né? O profeta foi lá, Deus falou com ele e ele traz a palavra de Deus. Ele é um cara que está estudando a Bíblia, que está lendo a Bíblia e vai trazer a sua mensagem usando vários textos da Bíblia como referência. Tá? Isso é importante para a gente entender. Então aqui só nesse pedaço aqui, em outros, no livro todo de Joel, na verdade, você vai ver, ele cita Naum, ele cita Isaías, ele cita Amós, ele cita um monte de gente e que, na verdade, quando você lê isso aqui, você não entende muito claramente. Ele está lendo essas coisas aqui, está falando, tudo isso aconteceu, e você não sabe, parece estar meio desconexo uma coisa da outra. Ele está relatando um monte de coisa. Outra coisa, Joel ele está anunciando as condenações de Deus para os pecados de Israel. Então essa é uma pregação para o povo de Deus. Ele está anunciando os pecados que eles cometeram ali, mas ele não é específico, não diz especificamente de nenhum pecado específico. Vocês fizeram isso, como os outros profetas fazem, né? Ele não está acusando de maneira específica nenhum pecado. Ele menciona que as pessoas pararam de dar o dízimo, pararam de se alegrar na igreja, pararam de ir para a igreja. Ele menciona que são pecados, mas ele não dá ênfase nisso, ele passa batido, tá? Diferente dos outros profetas. Isso torna o profeta Joel meio que único na leitura da Bíblia. Então, alguns exemplos. Por aí, pula para o capítulo 3 para a gente entender melhor essa pergunta que você acabou de fazer. Capítulo 3, versículo 4, diz assim, por exemplo, e lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E aí, quando você lê isso aqui, capítulo 3, versículo 4, era o versículo 4, perdão, tá? Capítulo 3, versículo 4. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, e é o tal pago que vós me dais, pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Então, no versículo anterior, ele fez uma alusão lá em Obadias, tá? Sobre essa... lançaram sorte sobre o povo, um texto que está lá em Obadias. Nesse aqui, está falando lá em Amós. Então, Amós, capítulo 1, 9, só para a gente entender, está falando de Tiro e Sidom, dos pecados, vai falar lá em Amós, capítulo 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Então ali em Amós tem uma série de eventos narrados que o povo de Tiro fez e que são traçados como pecado. Então não é o pecado especificamente ali do povo de Israel, mas de Tiro e de Sidom. Então aí no capítulo 3, um verso antes, né, eu já li, ele vai falar sobre o menino, né? Lançaram sorte sobre o menino e tal. Onde está isso? Está lá em Obadias, capítulo 1, verso 11. Diz assim, no dia em que o confrontaste, no dia que estranhos levaram cativo o seu exército, os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu eras como um deles. Então Obadias menciona esse evento que Joel está trazendo à luz aqui. Também em Naum, fala assim, todavia foi levada cativa para o deserto, também os filhos foram despedaçados nas entradas das ruas, e sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Então Joel, ele está citando vários livros, isso aqui só para ilustrar alguns textos que ele citou, tá? Ele está citando vários textos, vários pecados que os inimigos de Deus cometeram contra o povo de Deus, tá? E esse é praticamente o livro todo. Ele vai descrevendo pecados do povo e citando versículos da própria Bíblia. E assim vai até o final, quando no último versículo, vamos ler lá o último versículo do capítulo 3, só para a gente entender, ele diz assim, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. O que ele está dizendo nisso aqui? Quem entende isso aqui? Purificarei o sangue dos que não foram purificados. O que ele está trazendo aqui?
Uma mensagem de Jesus Cristo, de salvação. A purificação do sangue, né? O perdão dos pecados, a salvação, a expiação, tudo isso aí. Ou seja, ele está anunciando a Jesus Cristo. Joel vai fazendo isso praticamente em todos os versículos. Em todos os versículos aqui, você consegue, pelo menos a cada 2 versículos, ele menciona um versículo, dá uma opinião dele, menciona um versículo e vai fazendo isso. Então, nesse capítulo que nós lemos, parece meio desconexo, porque ele fala das pragas do Egito, a virgem vestida de panos de saco, que está lá em Jeremias. Então, as pragas do Egito em Êxodo, as virgens do pano de saco em Jeremias. Ele fala dos gados que gemem, que está lá em Oséias. Ele está falando isso tudo aí. E a gente vai entendendo o contexto de Joel, parece confuso. Ele está citando um monte de coisa, de um monte de evento, de um monte de coisa que passou, botando tudo num texto só, e você não sabe quando isso aqui aconteceu, quando que a Terra chegou nesse ponto aqui. Ele só descreveu desgraça, né? O que ele está fazendo? Tem mais um detalhe. Como Joel não diz, assim diz o Senhor, né? Ele não está falando, assim diz o Senhor, tal e tal coisa, vocês fizeram tal coisa, por isso Deus vai fazer tal coisa, e assim são os outros profetas, né? Joel está, na verdade, trazendo à mente dos leitores a própria palavra de Deus. Ele está falando dos pecados, ele está anunciando vários versículos, ele está trazendo para quem está ouvindo a sua palavra, a própria palavra de Deus. Então o livro, tudo isso que eu falei aqui é para a gente entender que o livro do profeta Joel é, na verdade, uma pregação. É uma pregação. E por isso o tema da mensagem é a pregação de Joel. A gente entender, por que eu vou trazer essa pregação? Para a gente entender como deve ser uma pregação e mais. O profeta, o ato de profetizar é pregar a palavra. Não é necessariamente trazer uma palavra que Deus falou no meu ouvido e trazer nos dias de hoje. Mas o profeta Joel é um profeta como são os pastores hoje. Ele vai trazer vários textos, como deveriam ser. Vai trazer vários textos para trazer a explicação daquilo ali. E no final ele vai concluir que Jesus Cristo vai purificar a todos. Ainda não tinha vindo Jesus, então ele está falando no tempo futuro. Vai haver a salvação por Cristo Jesus. Beleza, então o que ele está nos ensinando? Vamos entender o que a pregação dele é aplicável a nós, pode nos ensinar hoje para a nossa própria aplicação. Como é que ele está? Por que ele está citando esses versículos todos? Vamos lá. Versículo 2, verso 2 do capítulo 1. Primeiro ele diz, né, a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, né? Ele está pregando a palavra de Deus. Ele diz, olha, ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Então a primeira coisa é o seguinte, para quem é a pregação de Joel? Todos os moradores da terra, certo? A pregação da palavra de Deus é para quem, então? Para todo mundo. Todos os moradores da terra. Então isso já fica claro, né? A gente não tem muita questão, discussão nisso. A continuação do verso diz assim, o que é para ouvir? Porventura, isto aconteceu em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Pausa. Ele está acabando de falar, começou a falar agora. Ele falou assim, olha, todos os moradores da terra, ouçam o que eu vou dizer agora. Aí ele faz uma pergunta. Isto está acontecendo agora ou aconteceu nos dias dos nossos pais também? A pergunta que eu faço é, isto o quê? Se ele não falou nada ainda. Ele falou assim, todos os moradores da terra, ouçam o que eu vou dizer. Isso aqui está acontecendo agora ou já aconteceu antes? O quê? Isto o quê? Ele não falou nada anteriormente. Qual é a conclusão lógica nisso? Que os moradores da terra sabiam do que ele estava falando. Aqueles que quem ele estava falando sabiam o que a gente estava falando. Então vamos supor que eu falasse assim, gente, isso está acontecendo só agora ou aconteceu antes também? Tem que ser uma coisa tão óbvia, tão clara, que todo mundo vai saber do que está se tratando. Como é que nós, que não somos os ouvintes daquela época, vamos entender o que está acontecendo? Através dos exemplos que ele usou. Ele usou uma série de exemplos para ilustrar que isto que eles estavam vivendo já aconteceu nos tempos dos pais deles. E o que era, então? Desgraça. Desgraça aqui, ó. Não aconteceu. Isso está acontecendo agora? Não, é só com vocês? Vocês estão achando exclusivo ou já aconteceu antes? Não aconteceu no Egito? Não aconteceu lá no Egito? As pragas, o gafanhoto não comeu, o locusto não comeu? Não aconteceu lá, as terras foram... Ou seja, ele está ilustrando um momento que as pessoas estavam vivendo. E que momento era esse que eles estavam vivendo lá então? Um momento de
assolação, um momento de desgraça, um momento de dificuldade, de afastamento de Deus e de problemas, de dificuldades extremas. O problema era tão grande que ele não precisou nem explicar. Ele já começou falando, isso que está acontecendo já aconteceu antes, não é exclusividade de vocês. Então, pelas ilustrações, nós sabemos que está falando de um povo vivendo em calamidade, em aflição, angústia. E o primeiro ensino aqui é qual é o tipo de pregação que nós devemos trazer para todos os povos diante de um momento de calamidade, angústia e desgraça. Porque a pregação que Joel trouxe deve ser a mesma que nós precisamos trazer. Não tem diferença, tá? A palavra de Deus é uma ontem, hoje e vai ser sempre amanhã. Amém. Pergunta aos irmãos, o mundo está hoje passando por um momento difícil? Sim. Sim. No mundo inteiro, foi a primeira vez, dizem, né, que houve uma pandemia em escala global. Primeira vez que os governos tomam decisões em nível global, todo mundo se submetendo a isso. É a primeira vez. Então, se eu dissesse assim, irmãos, isso está acontecendo hoje ou já aconteceu antes? O que vocês me dizem? Já aconteceu antes. Eu falei que foi a primeira vez foi a pegadinha, mas já aconteceu antes. Por quê? Porque não há nada novo debaixo da terra, debaixo do sol. Amém? Amém. O que já aconteceu antes? Isso, uma calamidade global, uma pandemia global tão grande que Deus mandou o dilúvio para destruir todo mundo. Tá? Então, já aconteceu antes. Torre de Babel e assim vai. Isso já aconteceu nos dias não tão distantes, eu não preciso voltar lá atrás, não. Por exemplo, há alguns 100 anos atrás, desculpa a minha matemática, tá? Menos, pouco. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Momento que as pessoas que viveram no período, com certeza se perguntavam, será que o mundo está acabando? Será que não está acabando? E agora a Guerra Mundial? E Hitler vai fazer e tal? Não sei como é que era a mente das pessoas, mas com certeza era momento de grande aflição. Nesses momentos, a pregação de Joel deve ser repetida, anunciada, da mesma forma que ele fez. Talvez não a mesma pregação, mas o mesmo sentido da pregação, né? Então, o verso 3 vai dizer por que nós não podemos mudar nada. Aliás, vai dizer se nós podemos ou não podemos. Olha o que ele vai dizer. Fazei sobre isso uma narração a quem? Aos vossos filhos. E depois? Aos vossos filhos, a seus filhos. E depois? E os filhos destes, a outra geração. Ou seja, a palavra de Deus deve ser pregada da mesma forma hoje, amanhã, depois que a gente morrer, até que ele venha. Deve ser anunciada a pregação conforme ela é. E como é a pregação de Joel, que deve ser ensinada aos seus filhos, que os seus filhos devem ensinar aos filhos dele, que os filhos dele devem ensinar a outra geração, uma pregação baseada na Bíblia, com o máximo de versículos que for possível. Amém. Máximo. Vai jogando semente, talvez uma dessas frutifique. E glória a Deus por isso. É assim que tem que ser, de geração em geração, conforme Davi falou, que a tua palavra durará de geração em geração, conforme a música que nós cantamos, e que a palavra ficará, sabemos, com certeza. Amém. Por que com certeza? Porque não depende de nós, quem se comprometeu em preservar a sua palavra foi o próprio Senhor. Detalhe da pregação de Joel é o seguinte: ele usou pragas que Deus infligiu a outros povos. Então os gafanhotos, não foram ao povo de Israel, foi ao Egito. Ele usou pragas que Deus usou para punir outros povos, para ilustrar aquele momento que o povo de Israel estava sofrendo. Ou seja, as mesmas pragas, as mesmas punições que Deus infligiu a outros povos são sujeitas a serem infligidas a nós também, assim como foram sujeitos a infligir a eles aqui, nesse caso, a todos os povos da terra. Todo mundo. Deus pode fazer o que ele quiser. São as mesmas pragas. Joel anuncia os juízos de Deus aos povos do mundo todo e diz que os mesmos juízos estão esperando Israel pelos seus pecados. E aí ele cita por alto alguns pecados, conforme eu já falei aqui, né? O pessoal deixou de dar o mantimento na casa de Deus, o pessoal deixou de ir à igreja,
né? Ele fala, nem estão indo mais na igreja, nem estão se regozijando mais no Senhor. É o dia de hoje. As pessoas nem vão mais à igreja. E querem esperar o que de Deus? Senão dificuldade, sofrimento e punição. É exatamente isso mesmo. Então Joel está anunciando os pecados do povo. Agora, detalhe, que fica claro quando você lê o Joel. Nenhum de nós está livre disso. Todos nós. Todos nós somos cometedores dos pecados que ele citou aqui. Amém. Todos nós. Amém. Tá? Amém? Amém? Agora, por que ele está fazendo essa citação de forma tão clara a dizer que todos nós somos pecadores e todos nós somos merecedores, então, do juízo de Deus? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém. Então, o início da pregação de Joel, no momento de aflição, de angústia, de dificuldade, está todo mundo sofrendo, é deixar claro para todo mundo que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus por causa do nosso pecado. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Esse é o início da pregação dele. Bem claro. E diante dessa constatação de que nós somos pecadores e estaríamos então afastados da glória de Deus, diante desse momento de calamidade e desgraça que nós estamos vivendo, Joel faz um apelo que todos os povos do mundo precisam fazer. Está lá no verso 14, que é o quê? Clamarem ao Senhor. Clamarem ao Senhor. Ele diz, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Clamai ao Senhor. Agora, se eu estou sabendo que sou pecador, se eu estou dizendo, nós somos todos pecadores, você precisa clamar ao Senhor, precisa clamar ao Senhor. Por que isso? O verso 15 vai dizer ainda mais, olha, ai do dia é dia de quê? Porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação de todo o povo. Então Joel está anunciando o dia do Senhor, que no passado, quando chegou o dia do Senhor, ele trouxe duas coisas. Sempre que chega o dia do Senhor, chega duas coisas: punição e salvação. Punição e salvação. Então ele fala, olha, no Egito não teve lá as pragas, não aconteceu isso e aquilo. E o que aconteceu com o povo de Israel? Foram salvos, mas o Egito foi punido. Mas não teve punição sobre a terra, o dilúvio destruiu todo mundo e Noé, salvo. E punição sobre Sodoma, vai destruir, o fogo vai cair, vai transformar todo mundo em estátua do sal. Mas Ló foi salvo. Então o dia do Senhor, ele é marcado por salvação e punição. Amém. Não tem outra alternativa. Punição para toda a terra, salvação para os que recebem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O capítulo 3, verso 17, vai dizer ainda, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Amém. Estranhos não passarão mais por ela. Vamos lá em Apocalipse rapidinho. 21, Apocalipse 21. Verso 15 vai dizer assim, olha. E aquele... Então, vamos ler aqui, vou ler aqui de novo, você vai lá em Apocalipse, vou só repetir o que eu li. Verso 17, capítulo 3 de Joel, diz assim, vós sabereis que eu sou o vosso Senhor, que habito em Sião, no meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. No verso 15 de Apocalipse 21 diz assim, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Então ele está falando da cidade, e lá no verso 27 ele vai dizer o quê? E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. É a mesma coisa. Tá? Joel está falando a mesma coisa. Ele está falando, olha, somos todos pecadores. O dia do Senhor virá e nós, nessa condição de pecadores, ou seremos destituídos da glória de Deus, sofreremos as pragas que Deus impôs sobre nós, ou, se nós clamarmos ao Senhor, vamos ter salvação. Vamos entrar na Jerusalém santa, celestial, onde o pecado, o estranho, não passará, não entrará. Somente nós. Amém. Diante de um mundo confuso, de pandemia, aflição, morte, dor, sofrimento, a nossa pregação é que nós merecemos isso.
nós fazemos por onde sofrer as punições de Deus. Não só, quando eu digo nós, eu falo eu. Porque a gente fala nós às vezes para tirar o eu. Eu faço por isso. Todos nós, você faz isso. Nós somos pecadores, mas Jesus Cristo pagou o preço de todo pecado. Amém. Graças a Deus. Todo pecado, todo pecado. Por isso ele diz, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado. É o sangue do Cordeiro que nos purifica, que livrou, foi lá ele que passou lá nos umbrais e livrou o povo da morte. É o sangue de Cristo. E o pessoal hoje não prega porque tem medo de escandalizar. Ou você prega, ou você fala de Cristo, ou você anuncia, ou as pessoas que você ama e zela tanto vão para o inferno. Não tem outra alternativa. Deixa a pessoa ficar com raiva. Deixa, perca o amigo, briga com a sua família. Desculpa se falar isso assim, mas eu sou tão... Jesus disse que aquele que se envergonha dele perante as pessoas vai ser envergonhado por Cristo no dia do juízo. Amém. Deixa, quer ficar com raiva, fica com raiva. Não é possível. Vamos para o inferno. Não é possível que você prefira não pregar. Se você prefere não pregar, você não pode dizer que os ama. Desculpa. Amém. Porque você tem que ser muito duro de coração para olhar para uma pessoa que você ama e falar assim, vai para o inferno. Exatamente. Tem que ser muito duro de coração, né? Porque é o destino. Não tem outro, tá? Não tem outro. O dia do Senhor é salvação ou juízo. Salvação ou juízo. Joel, capítulo 2, versos do 1 ao 3, diz assim: Amém. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Então o dia do Senhor é dia dos moradores tremerem de medo, tremerem. Por quê? É dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Esse é o dia do Senhor. Povo grande e poderoso, qual nunca houve neste tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos diante de geração em geração. Diante dele, diante do dia do Senhor, um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Ou é fogo abrasador, deserto, desolado, ou é jardim do Éden. Não tem meio termo. Amém. Ou é jardim do Éden, ou fogo abrasador. Não tem outro. Ou fogo arde, queima no inferno, ou é o paraíso, a cidade celestial, jardim do Éden. Não tem meio termo, não tem purgatório, não tem limbo, não tem reencarnação, não tem outra chance. Essa é a única chance. Amém. E aí a gente está vivendo, deslizamento em Petrópolis, enchente em Nova Iguaçu, desgraça na terra toda, e nós continuamos pecando contra o Senhor. Não vamos nem à igreja, diz o profeta Joel. O povo não vai nem à igreja. Vai nem à igreja. Vamos fazer um comô para a pandemia. Vai para a igreja primeiro. Amém. Não. Vou para a igreja não. Vou pegar coronavírus na igreja? Vou ficar em casa. Você está pedindo um clamor, misericórdia, milagre e não vai nem para a igreja. Onde Deus mandou reunir todo mundo, santificar o jejum, congrega para poder clamar ao Senhor. Amém. Capítulo 2, verso 16 diz assim: Congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Isabela vai nascer, vai mamar aqui na igreja. Bota um paninho, se esconde, vai mamar, porque é assim que tem que ser. Eu espero que vá, né? Depende, não posso obrigar ninguém, né? Mas eu espero que vá. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Por quê? Porque você casou, você vai em lua de mel. Irmãos, em momento de angústia, não é momento de lua de mel. Sai de lá e vai orar. Sai de lá e vai clamar, que é muito mais importante. Amém. Todo mundo na igreja, reúne os povos, reúne os anciões, chame as crianças, os anciãos, chame as crianças, bota todo mundo que amamenta, ele não sabe nem falar, mas vamos todos clamar ao Senhor. Mas eu ainda não tenho certeza da minha salvação. Pois hoje é dia de chegar a salvação na sua casa. Porque na nossa igreja todo mundo tem certeza da salvação. Amém. Graças Mas talvez alguém que esteja ouvindo
não tenha. Talvez você tenha pessoas próximas a você que não tenha certeza da sua salvação. E hoje é dia de salvação. Porque eu não sei quando chegará o dia do Senhor. O que eu sei é que no ano passado, o dia do Senhor chegou para o meu pai. E para ele, foi um dia de Jardim do Éden. Amém, graças a Deus. Foi um dia de Jardim do Éden. Mas, para outros, pode ser um dia de fogo abrasador. Para o meu pai foi o dia do Jardim do Éden, por quê? Porque ele entregou, confiou a sua vida ao Senhor. Amém. Amanhã pode chegar o dia do Senhor para qualquer um de nós aqui. E como vai ser? Vai ser Jardim do Éden ou fogo abrasador? Jardim do Éden. Mas Francisco, aqui na igreja está todo mundo salvo, não me interessa. Não me importa. Todo respeito. Capítulo 3, verso 13 diz assim: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Irmãos, hoje é dia de salvação. Ontem deveria ter sido dia de salvação. Amanhã é dia de salvação. Porque a seara está madura. É o que está dizendo aqui, ó. Lançai a foice, porque já está madura a seara e os lagares estão cedo. Aí eu pergunto, onde estão os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? Somos nós. Somos nós aqui. Então, hoje é dia de clamar ao Senhor. Para quê? Para enviar trabalhadores. Porque a colheita é grande, irmãos. A colheita é grande. O pouco evangelismo que a gente fez no meu grupo, nós não conseguimos abordar metade do caminho selecionado. Não chegamos nem na metade. Nem na metade. Tinha outra metade inteira. Teve grupos que fez menos ainda. Porque conversa e tudo mais. E mesmo assim tem 47 conversões. Imagina se fosse o coisa todo. Está faltando trabalhador nessa seara. E essa é a mensagem que Joel traz. No momento de angústia, de calamidade, e ele pergunta, isso só aconteceu agora ou aconteceu antes? Aconteceu antes, aconteceu com todo mundo e vai acontecer de novo. Nem que seja no inferno, que vai ser muito pior. A minha pregação que eu faço a todos vocês é: lança a foice, vamos colher, vamos trabalhar na seara, porque já está maduro, já está pronto, já cresceu o joio, já cresceu o trigo, agora é hora de colher. Vamos colher, vamos trabalhar. Depois os anjos vão fazer a separação lá, né, do joio e do trigo. Amém. Mas a gente tem que ir trabalhar. Por quê? Porque todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo. Então essa é uma palavra para todas as pessoas, porque todo aquele que invocar ao nome do Senhor será salvo. Para de rabiscar a parede, por favor. Ou seja, a pregação de Joel é a mesmíssima pregação que deve ser feita todos os dias por todas as igrejas. É a mesmíssima pregação que nós fazemos. Enquanto eu trouxe aqui a pregação de Joel ilustrando, eu fui citando os versos que nós usamos no evangelismo. Apocalipse 21, Romanos 3, 23, Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. São os versículos que nós usamos e que as pessoas entregam a vida a Jesus porque sabem que estão condenadas pelo seu próprio pecado. Amém. Agora, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Verso 21 para acabar. Purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Irmãos, o Senhor habitará em Sião, a cidade celestial, o jardim do Éden. Pergunto, quem mais vai habitar com ele lá? Eu, você, todos que são salvos, todos que temos escrito no livro da vida. Ou seja, cabe a nós sair por aí com um convite. Quer morar lá? Quer morar em Sião? Vamos lá, tem espaço para você. Deus tem construído sua casa lá. Jerusalém celestial. Ele quer construir. Ele quer construir. E quando ele acabar de construir sua casa, ele vem te buscar. Amém. Amém? Amém. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Buscar riquezas, acumular posses, também é
desperdício da vida. Ele fez tudo isso, ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.